iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Tem muito tema legal, hein? Estamos no meio da pandemia, estamos todos lutando para que a coisa passe rapidamente e vai passar, mas tem muita coisa rolando no futebol. Por exemplo, Cavani no São Paulo, você consegue imaginar essa situação? Nós vamos falar sobre esse tema aqui e mais do que falar, tem uma declaração do Diego Lugano, que faz parte da direção do São Paulo, falando sobre essa possibilidade. Nós vamos escolher o gol mais bonito do seu time neste ano. Nós vamos conversar com Fernando Diniz ao vivo, vamos conversar com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, sobre calendário do futebol. Tudo isso aqui no Mesa Redonda, vamos para o intervalinho. Hashtag Mesa Redonda, avise o pessoal que nós estamos aqui no ar, que nós estamos ao vivo, mande a sua pergunta, hashtag Mesa Redonda, compartilhe com seus amigos, avise todo o pessoal, o Mesa Redonda está no ar. Vamos para o intervalinho, voltamos já. Beleza, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Bacejo. Muito boa noite, Flávio Prado. Muito boa noite aos nossos telespectadores de volta. Já estava com saudades, né? Voltando de férias. Começando mais uma edição do programa Mesa Redonda e hoje um programa pra lá de especial, com muitos convidados super importantes. E para você que quer participar do programa, é muito simples. Acessa lá o Twitter e utilize a hashtag Mesa Redonda, que através dessa hashtag você pode mandar suas opiniões e também alguns questionamentos que podem ser debatidos aqui com a gente. Além disso, aproveita e acessa lá também o site GazetaEsportiva.com, que lá tem uma enquete super bacana que você pode dar a sua opinião. E a enquete é a seguinte: qual gol do Corinthians foi o mais bonito de 2020? O Luan contra o Guarani do Paraguai pela pré-Libertadores? O do Wagner Love contra o Água Santa no Paulistão? Ou o do Luan contra o Ituano também pelo Paulistão? Vota lá, acessa lá o site GazetaEsportiva.com, participa da nossa enquete, que daqui a pouquinho nossos convidados vão chegar para falar sobre muitos temas importantes do futebol brasileiro. Como é que é para votar? Gostei. Por onde, Marcelo? Começou um pouquinho mais. Lá no site GazetaEsportiva.com já tem um linhão já chamando para a enquete, você acessa lá, que é muito fácil. Clica lá e veja quais gols você acredita que são os mais bonitos, tem que escolher um dos três. Maravilha! Nosso convidado de hoje é um antigo companheiro, um grande narrador, e a gente quer agradecer a Rede Bandeirantes por ter liberado para estar com a gente. Vamos lá. Toca pela ponta, tabela, volta para Casares. Rogério Assis é radialista e locutor esportivo, mais conhecido como Canhão. Ele recebeu o apelido pela maneira de fazer as narrações. Durante a carreira, trabalhou na Rádio Jovem Pan até setembro de 2014. Atualmente, ele é narrador da Rádio Bandeirantes e faz parte do elenco dos Donos da Bola de São Paulo. Só não vai cair porque tem gente muito pior querendo essa vaga na Série B. Que olha... E hoje, o Canhão é o convidado do nosso Mesa Redonda. Mergulhou e pegou de novo. Boa noite, Rogério Assis. Flávio, boa noite para você. Um abraço para os amigos que nos assistem, para os amigos que estão aqui com a gente. Uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, Flávio. Legal. Vamos fazer uma rápida votação do gol? Vamos nós aqui? Acho que é importante. Celso Cardoso, boa noite. Que gol você escolhe? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos. Vampeta, Garrafa, Rogério. Você que está em casa. Luan contra o Guarani do Paraguai. Tá, Vampeta. Gostei porque começou pelo ataque mais positivo do Campeonato Paulista, né? Então, quase todos os gols. Do Luan contra o Ituano. Luan contra o Ituano. Garrafa. Boa noite a todos. Eu começo com meu voto indo para o Wagner Love. E lembrando que esse gol do Love contra o Água Santa, que ele recebe de costas, faz o giro e faz o gol, o Corinthians, no intervalo, o Thiago Nunes sacou o cara que fez o gol, no intervalo. Então, só um adendo para essa votação. O gol do Love, que para mim foi o mais bonito dos três, e aí no intervalo o técnico do Corinthians saca o cara que fez o gol, e o Corinthians não ganhou. Para você, Rogério, gol mais bonito? Nenhum dos três. Ô, louco. Ô, louco. Não, o meu critério para escolher gol bonito, me desculpe, nenhum desses três se encaixa. Tá bom. Marcelo. Não, plasticamente eu acredito que o do Wagner Love é o melhor gol. É o gol mais bonito. Aliás, em algum jogo. Eu vou pegar o voto do Canhão, então. Em algum eu não entendi essa procuração. Algum jogo o Corinthians ganhou?
Desses daí? Ganhou Acho que do Guarani do Não, Paraguai. não ganhou, mas não foi valeu. eliminado. Ganhou. Ganhou nada, pô, ali. Claro que ganhou. Vocês acharam gols bonitos? Eu vou... É o que tem, pô. Mas não teve nem gol, pô. Há um detalhe importante. Não, então eu queria primeiro que me O explicasse. senhor é um essa hora. convidado, nós somos da casa, nós estamos aqui para fazer a votação. O senhor tem essa liberdade de até se abster do voto. Nós não, nós estamos aqui. Eu estou votando em nenhum deles. Eu já dei meu voto. Nenhum deles. Vota em branco. Você é um cara de pau, esse senhor. Não, meu voto, nenhum deles. Eu vou votar no gol do Love. Eu achei que foi o gol. eu acho que foi. Meio sem querer e tal. Olha, Sem querer. Vai acabar concordando Foi, comigo. gente. Vai acabar concordando Não, comigo. põe aí, como é que foi gol sem querer? Que isso? Ele passa da bola. Ele faz o giro. Atrapalha com a bola. Se atrapalha com a bola, não é possível. Vocês estão muito amargos, hein, Vampeta? Não, Você já começa Vocês almoçam, você já começa a bola o seu, ajudou você já muito, começa Garrafa. o comentário e fala assim, e o Thiago Nunes Mas é. e eu tô amargo. Ué, eu não sei quem fez a comida pra vocês, mas acho que o almoço não foi legal. Olha, me engoliu. Eu tô tentando lembrar aqui os gols do ano meu, tá complicado pra ver se acha. Não tem. Eu fiquei assim, ó, Achar 3 gols já foi duro, O cara. Corinthians ganhou do Santos 2-0, eu tava pensando nos gols aqui, também não dá. Né? Tá feio, mano. Olha aqui, ó. Como você falou, Thiago Nunes, o nosso convidado já tá na linha, meu caro Chile? Tá, então faz o seguinte. Vamos correr lá na matéria do Natan. O nosso querido Garrafa levantou a história do Thiago Nunes. O Natan, jogador do Atlético Mineiro, deu uma entrevista essa semana falando sobre a queda do Dudamel. Vejam se vocês conseguem ter algum nível de semelhança com o que está acontecendo com o Thiago Nunes. Acompanhe. A gente era acostumado, era habituado a só fazer um esquema, só jogar de um jeito. Aí chega um técnico que quer que a gente joga de outro jeito. Aí alguns jogadores já começam a não gostar e o técnico gostava de bater de frente, entendeu? O Dudamel era um cara, tipo, às vezes queria muito mandar, que deixava a gente trancado no CT e tal. E tem alguns jogadores que não gostam disso. E acabavam ficando de saco cheio, sabe? Pô, o cara quer mandar em tudo. Só podia almoçar, tipo, no horário que ele queria. Acabava o treino e queria ir pra academia, não podia ir pra academia porque tinha que estar meio-dia na hora do almoço. Só que o treino acabava, tipo, 11h40, um exemplo. Tinha que tomar banho rapidão pra subir almoçar. Se não chegasse meio-dia, ganhava multa. E ele chegou, tipo, do dia pra noite, pum, mudou tudo. E daí a gente não entendia muito bem o esquema tático. Ele falava pra fazer uma coisa, aí a gente fazia, depois ele falava pra fazer outra, depois falava pra fazer outra, sabe? Essas coisas assim que não deixavam muito clara pra gente. Alguma semelhança com o caso, não? É igual novela, né? Que aparece lá. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você só tem a versão do Natan, vai ter a do Dudamel também. Não tem a do Dudamel. Você viu o que o Dudamel falou? Não. O Dudamel falou, eu respeito muito a carreira do Vitor, do Fábio Santos, do Ricardo Oliveira, do Natan. Ele falou assim, meu, que ele tá Vamp, falando. mas o que o Natan tá falando, né? Independente da É o que ele carreira viu ou lá não. dentro do vestiário, ele né? filtrou isso daí. Mas peraí, gente. Ele filtrou isso daí. Precisava levar isso para público. Foi mal, foi Não mal. precisava. Não tô dizendo que foi bem ou Mas não. a partir do momento, a partir do momento que o time começa a perder, porque o treinador fez uma cartilha, tem que mandar todo mundo Então embora. o Dudamel falou Não é, assim. o culpado não é o treinador, você tem que mandar A todo mundo questão embora. não é essa. A pergunta que o Flávio fez não foi essa, se o Dudamel tá certo ou errado. A questão é o modelo que tá aí. O que nessa mesa aqui vários profissionais passaram e disseram o seguinte, jogador derruba técnico. Não, e ele falou até de almoço. Não é o Natan, horário de almoço. Que é igualzinho a situação do Claro, Mas não Corinthians. foi o Natan que derrubou o Dudamel. Por isso eu perguntei se tinha a versão do Dudamel, que o Dudamel também foi muito elegante. Falou, nós fomos eliminados pelo Afogado. Sim, Afogado. E sabe quem perdeu o pênalti? Quem? Natan. Natan. Com que moral o Natan vai falar alguma coisa? Se alguém escolheu o Natan para ser Roger porta-voz... Chinelinho uma vez perdeu um pênalti também, que ele Quem perdeu o interessava pênalti perder. quando é eliminado pelos Afogados é o Natan. Ele falou, ele foi muito bem na resposta. né, do Esse é Dudamel. o retrato de como o jogador de futebol brasileiro é mimado. Isso, aí eu tô com você. Mimado, Mas ele é totalmente educado assim, ele é mimado. criado assim. Ele é mal criado E o Natan- assim por profissionais, e o pelos Natan- técnicos, e o pelos Natan- dirigentes. Mas aí O Natan jogou na Europa, já passou lá pela Europa, falou, e o Natan ele foi muito bem na Europa. Pô, ele jogou muito no Chelsea. Ele foi... Gente, o Flávio, Devia ter acrescentado o várias Flávio Copas do colocou uma Mundo, questão aqui que acho que não pode Não, passar Gava, porque batido. Eu tô falando assim, tem que ver também o que o Dudamel falou. Eu tô fechado com vocês em tudo que vocês estão falando. Jogador Natan errou, mimado, Garrafa. o Natan tem uma bolinha desse tamanho. O detalhe é que ele tá relatando uma coisa que aconteceu no Galo que pode sim estar acontecendo no Corinthians. mas E eu é queria óbvio que não colocar foi o jogar Natan público. que derrubou. Isso. Ele pode até ter perdido o pênalti, mas claramente, pelo que ele dá a entender, Isso. era um consenso. Então, mas não e precisava aí falar. ferrou. Mas, então, se o Corinthians, seguindo
seguindo a sua linha de raciocínio. Tá jogando mal porque existe uma cartilha para jogador, o é André Sanches tem que fazer uma limpa. Deixa o treinador e faz uma limpa. O que o Marcelinho disse a semana passada, Isso Celso? que você está falando é o correto. Só que é mais barato mandar... Foi o que o Marcelinho disse domingo aqui no Mesa. Ele falou, é mais fácil... O Marcelinho que disse, é mais fácil você mandar um do que 5. Até para não assumir o erro. Certo ou errado, se acontece isso. Acontece ou não acontece, Vampeta, da boleirada, quando faz bico, chegar nos casos e falar, não dá mais. E depois o cara fala que eu sou maluco, o Marcelinho tava também meio chupado. Você não vai no tostão? Gente, vou falando aí em cima desse tema, e não exatamente daquele tema de Corinthians, e também não é mais Corinthians, mas é uma referência do Corinthians. Vocês sabem que o Fábio Carille está lá na Arábia, né? No Al Ittihad. Só que o campeonato está parado. E ele não consegue voltar junto com a comissão técnica porque não houve um acerto com a embaixada brasileira para liberar. Tem que ser uma negociação política. O aeroporto está fechado, tem que ser uma negociação via embaixada. Só uma pessoa da comissão conseguiu chegar para o Brasil, está no Brasil, que foi o Valmir Cruz, que veio através de um passaporte italiano. E o Valmir Cruz está com a gente agora e vai explicar um pouquinho dessa situação e também a expectativa dele para futuro, né, do nosso futebol, do futebol da Arábia e da comissão técnica que está lá. Boa noite, Valmir, tudo bem? Oi, Flávio, boa noite a você, ao pessoal da mesa. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá ótimo. Tá? Então, foi como você falou, a Arábia Saudita ela fechou suas fronteiras já há um bom tempo, né? E inclusive Meca, que nunca foi fechado, fecharam também, justamente para não haver aglomerações. E o espaço aéreo, tanto nacional como internacional, foi fechado. O que aconteceu foi que na terça-feira houve um voo só para cidadãos europeus e eu, como possuo passaporte italiano, eu consegui voar de Jeddah até Paris, fica lá por 2 noites, eu junto com o Bruno Uvini, e nós, na sexta-feira pela manhã, saímos lá da França e chegamos aqui no Brasil. Porém, a Embaixada Brasileira está tentando fazer esse voo, porque são muitos brasileiros lá, mais ou menos uns 180, tentando retornar para o Brasil. E me parece, pela última informação que eu tive, que eu conversei com o Fábio, talvez para a semana que vem possa sair esse voo para o Brasil. Quando você fala semana que vem é a outra, porque em tese nós estamos começando uma semana hoje, eles ficariam lá pelo menos mais uns 7, 8 dias, é isso? Exatamente. Eu acredito que até por volta do dia 20, mais ou menos, de 7 a 10 dias, justamente porque no dia 23 começa o Ramadã, né? Aquele mês todo que eles têm lá para as orações, então aí vai dificultar um pouquinho mais, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer, porque no Ramadã a maioria dos muçulmanos vão até Meca e Meca está fechado, então... E agora o lockdown, né, que eles fizeram 24 horas por dia, você só pode ir para o supermercado do bairro e voltar para casa. Inclusive eu estava indo para o aeroporto, eu parei em 3 barreiras, justamente sabendo aonde que eu ia, por que eu ia, então tive que mostrar meus documentos, mostrar a passagem que eu tinha para eles liberarem para a gente ir até o aeroporto. Aí, senhores, tá lá parado o Carille sem trabalhar, a comissão sem trabalhar. O Valmir nem chegou a trabalhar, ele chegou lá, já estava parado, não conseguiu trabalhar. Ô Valmir, Celso Cardoso, boa noite para você. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação, disse que está em lockdown. Se por um acaso você estivesse andando na rua não para viajar, para ir para o aeroporto, e você fosse pego andando pelas ruas, o que aconteceria contigo? Olha, as informações que a gente tem lá é que os guardas normalmente eles pedem para você retornar para casa, né? Porque eles têm os bairros, apesar de Jeddah ser muito grande, possuir 4 milhões de habitantes, eles pedem para você ir para casa. Se por acaso te pegarem novamente, aí você paga uma multa a primeira vez, aí na segunda vez eles te levam para a cadeia, mas é meio assim esquisito, porque como é que leva para a cadeia se não pode deixar na cadeia preso? Né? Mas tem justamente algumas sanções, o pessoal respeita muito lá, principalmente os governos, né? Ô, Vampeta, você que já foi preso na Arábia, converse com o Valmir Cruz. Valmir, boa noite. Já fui no Kuwait, lavoro. Só veja o ministro da Saúde só fala isso, né? Lavoro. O professor ninguém está lavorando lá, deve ser entediante já treinando. Tendo tudo, imagine seu treino, porque eu joguei no Kuwait, meu passatempo favorito era ir treinar e jogar. Porque, tudo bem, tinha opções de ir em zoológico, em restaurante, mas se não é o futebol mesmo, ninguém pisa lá, hein? Vampeta, realmente é difícil, né? Porque
o pessoal dorme muito tarde lá e acorda tarde, porque não dá para você ficar saindo muito pela manhã, porque o sol é muito forte, então você não tem muito o que fazer, a não ser que você saia de carro, né? Então muda completamente essa questão de horário nosso, que a gente está acostumado a acordar cedo e trabalhar e depois voltar. Então lá, pelo fato de você não ter muita atividade para fazer, dificulta bastante, né? Então o que a gente tinha assim para passar o dia mesmo seria você ir até o clube 2 horas antes do treino, se programar toda a questão de treinamento, fazer o treinamento, depois voltar para casa. Mas o árabe ele tem o costume de dormir muito tarde, se alimentar muito tarde e realmente fica mais difícil agora, né? Sem atividade nenhuma, você tem que correr atrás de um monte de coisa, né? Pois não, Garfo. Bom, legal ter o Valmir aqui de volta ao Brasil. Fica a nossa torcida para que os brasileiros que por algum motivo estão fora do país possam retornar para cá, para o aconchego do lar. E deixa eu aproveitar o Valmir Cruz, que é um cara que já milita no futebol há um bom tempo, para voltar na questão do Flávio, que está aqui mexendo comigo. E o Valmir é um cara do futebol, do mundo do futebol, de comissão técnicas importantes, de comissões técnicas vencedoras. Então, não sei se o Valmir estava na nossa escuta na abertura do programa, quando o Natan acabou falando do que aconteceu lá com o Dudamel, reclamando demais de algumas normas e tal, e de uma forma até muito precoce, o Dudamel deixou o Atlético Mineiro. E a pergunta que eu te faço, Valmir, deixando um abraço para você e bom tê-lo aqui novamente no país, é o seguinte: técnico que não tem o vestiário, comissão técnica que não tem o vestiário por perto, corre risco realmente de demissão? Um abraço, Garrafa. Realmente é muito difícil, né? Eu acho que um dos grandes segredos é o treinador, a própria comissão técnica ter o vestiário nas mãos, porque ali você consegue conversando com um, conversando com outro e ajeitando. Quem não tem, dificilmente fica, apesar dos resultados falarem sempre muito mais alto. Às vezes você tem resultado e os atletas não gostam do treinador. Agora, se você tiver resultado e eles gostarem do trabalho, de como é tratado, né, os atletas com o treinador, então fica muito mais fácil. Então o treinador realmente que não se adapta, né, à linha do clube, torna-se muito mais difícil mesmo. E os resultados não aparecendo, então, quase impossível de se manter no cargo. E aí, Rogério? Valmir, um abraço para você. Eu estou aqui imaginando, vocês, profissionais da preparação física aqui, já enfrentam problemas, né, no final da temporada com os caras voltando em janeiro, já acima do peso. Fico pensando agora, como é lá, que a temporada parada, como em todo o planeta, pela metade, você deve achar alguns gordinhos na sua volta, né, Valmir? Rogério, um abraço. Olha, a gente não tem tanto problema dessa questão de peso lá, né? Porque o árabe, o perfil dele é bem magrinho, justamente pelo fato da alimentação que eu comentei agora há pouco tempo. Até na questão do Ramadã, o Vampeta sabe bem que eles não podem comer do nascer do sol até o pôr do sol. Então eles ficam praticamente o dia inteiro sem comer, sem beber nada. Então aí depois eles têm que ir para o treino, né? Então você precisa saber como vai dar o treino. Agora, essa longevidade, essa questão de inatividade prejudica todo mundo realmente, né? Pelo fato de você, nas férias, você fica apenas um mês. E nós já passamos praticamente desse um mês, né? Então você vai ter que reprogramar, fazer um trabalho direcionado, individualizado, para que a gente possa realmente, no retorno deles, fazer com que eles se sintam bem, consigam acompanhar, né, o treinamento que você quer fazer, com a intensidade que você tem que dar ali para o atleta. Realmente vai ser uma coisa inusitada. Eu nunca passei por essa situação, já estou no futebol há muitos anos, e vai ser uma coisa nova para a gente aí testar toda a nossa experiência dentro do futebol. Valeu, Valmir. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, tá? Um grande abraço para você. Obrigado, Valmir. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Até mais. Valeu, obrigado. Fala, Celso. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas já nos despedimos. Não, tudo bem, tá legal. Olha, essa semana, embora tudo esteja parado, a Board anunciou algumas mudanças nas regras do futebol. Algumas adaptações, eu diria assim. Vamos ver o que aconteceu e como é que a coisa vai funcionar daqui para frente ou na temporada 2021 da Europa.
Em meio a incertezas e projeções do que vai ser a temporada do futebol mundial, não é que os cartolas resolveram arrumar mais confusão mesmo sem bola rolando? Na última quarta-feira, a International Football Association Board, que é o órgão responsável por regulamentar o futebol mundial, divulgou mudanças nas regras para a temporada 2020-2021. Na verdade, as novidades passam a valer a partir do dia 1º de junho, mas as federações podem escolher quando colocá-las em prática caso o campeonato se inicie antes dessa data. Entre as alterações e novas orientações, nós do Mesa Redonda vamos destacar algumas para vocês. Começamos com a mais importante delas, a bola na mão. A partir de junho, o toque no começo do braço ou na extensão do ombro não será considerado uma infração. Basicamente, se a redonda tocar na camiseta, tá valendo. É importante a observação. O toque de mão involuntário no ataque só deverá ser assinalado se levar diretamente a um gol ou a uma ocasião manifesta de gol. Nos pênaltis, a nova orientação em relação aos goleiros é de que, caso ele se adiante, a cobrança só deverá ser repetida se a infração influenciar no resultado final. Se a bola for para fora ou na trave, caberá ao árbitro determinar se houve interferência. E lembram do cartão amarelo quando o goleiro se adianta? Pois é, ele sumiu. O árbitro agora só deve amarelar o guarda-metas caso ele cometa uma nova infração na segunda cobrança. O documento da International Board também traz uma orientação em relação ao VAR. A organização aponta que agora, sempre que o incidente revisado seja suscetível a considerações subjetivas, o árbitro deve revisá-lo no monitor à beira do campo. Para finalizar, em destaque mais duas mudanças. A primeira em relação a cobranças de falta. Se o árbitro permitir a cobrança de uma falta rápida ou der vantagem após uma falta que interfira em um lance claro de ataque, não será mostrado o cartão amarelo ao jogador. E nas situações de bola ao chão, os jogadores que não respeitarem os 4 metros de distância obrigatória nesse tipo de lance serão punidos com cartão amarelo. Eu acho mais frescura do que algo efetivo. Eles não tinham o que fazer, né? Acho que acabou. Tipo assim, que nós estamos? Vamos mudar uma regra. Nós vamos pintar a bola de vermelho. Se a bola bater aqui no braço, na manga, se bater na metade manga, da manga e metade Então vai ter time agora que vai fazer a manga um pouquinho maior. Agora. É verdade, é uma coisa ridícula. Quando você, ao invés de você minimizar, simplificar, você aumenta a discussão. A discussão no futebol é legal, ela é saudável, o futebol vive em função disso, mas não com esse tipo de situação. Sobre o VAR, eu acho que vai paralisar mais o jogo. Toda vez que tiver um lance de interpretação subjetiva, pelo que disse o texto aqui. Eu acho que aqui no Brasil não sabe por quê? Porque geralmente aqui o árbitro de vídeo, ele não está nem aí. Ele não quer problema para ele. Deixa o árbitro do campo se virar. O que acontece aqui é que o árbitro de vídeo estava querendo, na verdade, apitar o jogo. Então, quando o cara está escalado no vídeo, isso era igual ao árbitro tradicional. Lembra atrás do gol? Não é comigo. E essa do cartão amarelo, ela me parece extremamente prejudicial, porque, vamos supor, o cara faz uma falta, podia ser o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho, o árbitro dá vantagem, o cara por algum motivo vai lá e perde o gol. O que vai acontecer? Esse cara, né, que fez a falta para ser expulso, continua no jogo e o placar permanece em igualdade. Eu acho errado. Isso vai fazer com que o cara que foi inteligente e tiver boa memória, ele não vai, se ele sofrer a falta, ele já vai cair, ele não vai querer levar vantagem. Você para justamente parar o jogo para ter a punição. Aí depende da situação. Por outro lado, essa questão dessa falta, ela vai dar a esse jogador que é mais violento essa possibilidade de voltar a bater. Isso. Tem esse detalhe, né? Porque tem jogador que é violento, que é forte na dividida, o cara... vamos seguir. Se de repente a jogada seguir, eu posso sair com uma vantagem. Agora, os velhinhos da board, eles deviam arrumar alguma coisinha para fazer. O chazinho lá, melhorar o chazinho da tarde. Porque, para quem inventar? Primeiro que nem tem bola rolando agora. Aí vem essa confusão de pegar campeonato que está em andamento. As confederações locais escolhem se eles querem botar... Vocês imaginaram o perereco que vai dar? Se os caras botarem isso agora no campeonato, por exemplo, o Paulista, que não vai acabar esse ano, se por acaso voltar, vocês acham? Vocês imaginou que confusão? Aliás, já que você tocou em Campeonato Paulista não acabar, quarta-feira nós teremos uma reunião, está confirmado, todos os clubes estão convocados, o Pedro sabe disso, o teu é na quinta. Nós vamos ter uma reunião por videoconferência, na quarta-feira, primeira divisão, segunda divisão na quinta e as outras na sexta, para definir o retorno do futebol em São Paulo. A ideia é a seguinte, os clubes iriam para uma ou duas cidades do interior,
onde o nível de contaminação do coronavírus fosse menor. Interior de Marte, Júpiter? Todo mundo que fosse, tipo assim, Rio Preto, que é uma cidade que tem ligação. Vai para Rio Preto, leva o vírus para lá. Que tem pouca contaminação. Todo mundo seria testado, vamos dizer, 30 pessoas de cada clube, todo mundo seria testado, ok. Quem tiver com algum problema, não. Ficam lá, todos confinados, treinando, e depois de uma preparação de 10, 15 dias, eles começariam a jogar de 48 em 48 horas para terminar o campeonato até o começo de junho. Isso vai ser proposto nos clubes na quarta-feira da primeira divisão. O que vocês pensam a respeito disso? Gente, não faz o menor sentido. Eu acho uma jumentice sem proporção. Não faz o menor sentido. Aliás, na sexta-feira... Cada divisão é diferente, né? Assim, Sim. Eu não sei se vai ser proposto, porque o Audax está na A2. Igual, Vamp, é igual. Não, porque os times da A2... Número de jogos que faltam Não, pra tô falando acabar. assim, os times da A2 não tem calendário pro ano todo, é isso que eu tô falando. Você pode até jogar depois. Mas já liberaram os jogadores. Presidente, Nenhum tem? O presidente... Nenhum tem? Nenhum das dois tem? Nenhum time, só o São Bento. Acho que o 15 de Piracicaba está na quarta divisão, na Série D. O presidente da isso, FIFA, acho que na sexta-feira, ele fez um comunicado dizendo que nenhuma vida vale a precipitação da volta ao futebol. Pois é, parece que a FIFA manda alguma coisa, né? Pois é, que ela ia, inclusive, fazer sugestões às federações, aos clubes, para pensar no calendário futuramente. Segundo, em que planeta essas pessoas estão vivendo? A gente sabe do problema econômico, da importância de voltar a jogar futebol. A vida é mais importante. O ministro da Saúde tem falado todos os dias, não é na falta... não é, então, a pessoa tem que ser muito mal informada para entender que o pico da doença vai ser abril, maio e vai pegar um pedaço de junho. das autoridades do futebol estão as outras autoridades que tomam conta do país. Como é que você vai pensar em levar clube para o interior para treinar, para jogar futebol? Porque isso envolve também equipes de transmissão, profissionais de imprensa. Então, aí é que tá. Seria todo mundo que fosse envolvido no evento, seria testado, e essas pessoas, sei lá, 20, 200 pessoas, todos seriam testados, deu ok, eles vão ficar confinados. Não tem teste para as pessoas que estão nos hospitais. Isso para mim é piada. Não tem teste para as pessoas que estão nos hospitais, em estado grave. Mas, Flávio, aí, Celso, meus amigos, eu vou colocar uma situação aqui para vocês. Façam os testes e algum time, por exemplo, perca 4 jogadores fundamentais. Vocês acham que esse time lá na frente, se por acaso seguir o campeonato e ele for rebaixado, você acha que ele vai aceitar? Não há a menor condição de continuar o futebol agora. E que essa declaração que o Celso bem lembrou aí do Infantino, presidente da FIFA, ela saia do aspecto protocolar e venha como determinação. Né? Porque é muito bonito você falar que a vida vale mais do que qualquer bola rolando no futebol. Muito bonito. Mas que isso realmente se compra. Porque atleta de futebol não é máquina, é um ser humano, é um trabalhador igual a qualquer outro. Gente, e outra coisa, como dizia meu avô, falta de massa cinzenta. Poxa vida, a pandemia começou antes na Itália, na Espanha, não se fala na volta na Europa, e aqui que a coisa... Na Alemanha já os clubes estão até treinando. Não, mas a volta não está... Amador, né, Flávio? A volta não está prevista. Volta a jogar 11 contra 11, não tem nenhum sinal de que o campeonato alemão vai voltar. E aí a doença que não chega nem... Eles estão prevendo voltar em maio, sim. A Alemanha está com previsão de voltar em maio. E aí seria com limitações e tal, mas eles... Tem a menor lógica falar em volta agora, Flávio. Vamos dar um giro pelo mundo para ver como é que está a história de calendário, se a gente esclarece de uma vez e já a gente coloca um outro convidado na linha. Vamos lá. A pandemia da Covid-19 também impactou o mundo do futebol. Com os campeonatos parados, os dirigentes estudam a melhor alternativa para a retomada dos jogos. Na Alemanha, a expectativa é de que a Bundesliga volte a ter partidas em maio e a maioria dos clubes já voltou a treinar. Entretanto, os jogos ocorreriam sem a presença da torcida e com no máximo 239 pessoas envolvidas, contando jogadores, comissões técnicas, arbitragem, gandulas e imprensa. Não pode 240 não, hein? Só 239. Na Espanha, foi descartada a não conclusão da La Liga e se discutem 3 datas para a volta do campeonato entre o fim de maio e de junho. Faltando 9 rodadas para terminar a Premier League, o Liverpool, que não vence o título inglês desde 1990, estava com uma mão e meia na taça. Mas agora o cancelamento da competição pode acontecer, apesar da tendência ser de retomada dos jogos no mês de junho, com os portões fechados.
O campeonato belga chegou a ser cancelado e o Clube Bruges declarado campeão. Mas após pressão da UEFA, a federação do país voltou atrás e deverá decidir somente no dia 24 de abril. Na França ainda não existem definições acerca do restante da temporada. Já a Itália, apesar de ser um dos países mais afetados pelo coronavírus, vive a expectativa de que os jogos voltem a acontecer em maio. A Federação Holandesa quer retomar o campeonato em 19 de junho. A decisão é contrária ao pedido da maioria dos clubes, que defendem um encerramento da competição e que o título fosse entregue ao líder Ajax. Os jogos deverão ocorrer sem torcida. Para não comprometer a próxima temporada europeia, a UEFA estipulou agosto como prazo máximo para finalizar a Champions League e a Europa League. As competições que estão nas oitavas de final teriam as quartas e as semifinais disputadas em partida única em campo neutro, como já ocorre na final. Outra possibilidade é realizar mini-campeonatos entre as equipes classificadas. Em contrapartida do que ocorre no resto do mundo, o campeonato de Belarus segue em disputa normalmente. E no Tajiquistão, a bola também está rolando. Mas falando da nossa realidade, os clubes e a CBF estudam um retorno gradual do futebol, com a volta dos estaduais de portões fechados. Os jogadores, arbitragem e imprensa seriam testados antes das partidas. Entretanto, ainda não foram estipuladas datas. Bom, está conosco o secretário-geral da CBF, o Walter Feldman. Obrigado por nos atender, Feldman. Em cima disso tudo que foi colocado, há algum planejamento da CBF, alguma ideia de como nós vamos resolver esse problema de pandemia? Boa noite para você, Walter. Estamos com dificuldade? Vamos melhorar esse contato. A gente já volta com o secretário-geral da CBF. Vocês viram ali, a Alemanha já está treinando, né? E essa reunião, o Celso já se manifestou contrário, praticamente todo mundo. Agora, vou insistir nisso. A minha ideia compartilha com o do Rogério aqui. O Rogério vai falar que Esquece. De que são melhor. Vai falar aí, Rogério. Eu vou falar no nosso caso aqui. Dos dois. São Paulo, campeonato estadual, os três, A1, A2 e A3. Que são os campeonatos que estão sendo jogados. Bota um asterisco em 2020, gente. Começa ano que vem do mesmo jeito que estava 2020. É claro, vai começar a partir da classificação que está. Primeira rodada, zerado. Esquece. Não dá para rebaixar e nem proclamar alguém campeão. É irracional você mexer com isso agora. Não há, é um motivo e bota excepcional. Se você, vou de novo colocar. Você coloca 300 pessoas, todas testadas, no lugar fechado, só entre eles, e jogam de 48 a 48 horas. Vocês acham que não rola? Claro que não. Por que não? Porque as condições são diferentes, Flávio. Quais condições? Primeiro, os times estão parados. Sim, mas eles teriam 15 dias para... Ótimo. As férias acabam agora no fim de abril. Todo mundo teria, teoricamente, que voltar. Voltariam já no interior. Tem clube que nem jogador tem mais. O jogador faz o teste, mas uma hora depois ele pode ser infectado, o atleta. Essa pessoa pode estar infectada e no dia dessa reunião, desse confinamento, o cara está infectado. Ele não tem contato, mas ele teria uma febre, alguma coisa, aí ele sairia. Mas não é, Flávio. A transmissão ela é feita assim, de maneira sintomática. De repente ele sai do jogo, vai para casa, teve contato com alguém. Não vai para casa. Eles vão ficar o tempo inteiro lá. Isso não dá certo, olha a dificuldade que é. O tempo inteiro lá. Eles estão na série, é como se fosse num lugar fechado mesmo. Um mosteiro. Eles sai daí. Eles estão lá, faz o treino, volta para lá. É como se fosse a Copa do Mundo. Fechado. E aí você não tem cobertura de televisão? Tem cobertura de televisão. Os profissionais vão lá, colocou a televisão, transmitiu só a empresa oficial. Com um repórter que também seria testado. A última rodada em São Paulo, se colocaram as câmeras, os profissionais de rádio, nenhuma rádio transmitiu do estádio. Isso mesmo. Né? As de TV, só quem quis foi ao estádio. Isso mesmo. Mas é arriscado. Eu não vejo essa necessidade toda para acabar o estadual. Mas acho que os clubes estão vendo isso. O Feldman voltou, a gente volta esse tema. Feldman, boa noite, obrigado por nos atender, agora que está tudo ok. O que a CBF está pensando em termos de calendário para o nosso futebol esse ano? Dá para terminar o campeonato ou os campeonatos normalmente até o final do ano? Feldman, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a toda essa bancada. Eu estava tentando ouvir aqui, eu ouvi uma boa parte, vi a situação de toda a Europa, vi o belo debate que vocês estão travando,
E essa pergunta, Flávio, é aquela famosa de $1 milhão, né? Dá para voltar? Qual o momento? Qual é o calendário? E como vocês, nós estamos muito cuidadosos, não estamos arriscando nada, não estamos anunciando datas, mas nós temos todos os cenários possíveis. Nós até conjecturamos lá que talvez a gente tenha 37 cenários possíveis, todos eles em decorrência de uma análise de meses, semanas e dias, e nós iniciaremos o processo na medida em que as autoridades públicas de saúde determinarem, orientarem que é possível o retorno, mesmo que ele seja gradual, mesmo que ele seja blindado, como vocês têm comentado, totalmente seguro e responsável, com análises, com testes para ver a situação dos jogadores, da comissão técnica, daqueles que vão trabalhar diretamente, ou seja, nós queremos voltar, é um sonho todos nós voltarmos, mas não mexeremos uma agulha para que ele volte antes da possibilidade real determinada pelas autoridades de saúde. É possível acabar todo o calendário, completá-lo, fazer os estaduais? Nesse momento, nós achamos que os ajustes são possíveis. Se nós pudermos voltar em maio, em junho, haverá adaptações, haverá mudanças, mas nesse momento nós não queremos anunciar nenhum cancelamento, nenhuma suspensão definitiva, nada de jogar para 2021. É possível ainda, nós temos um calendário muito bem elaborado, estruturado, com federações e clubes, com vocês da imprensa acompanhando e criticando, mas que a gente consiga encerrar 2020 com o menor prejuízo possível para os clubes e para o futebol brasileiro. Eu vou passar para vocês perguntarem, mas eu só quero colocar para o Feldman essa história, essa reunião que nós teremos na quarta-feira aqui em São Paulo. A Federação Paulista de Futebol, ela tem autonomia para retornar ao futebol, caso ela entre em acordo entre os clubes, ou há alguma coisa superior, ela precisaria de uma autorização da CBF? Então, eu diria o seguinte, Flávio, essa pergunta comporta duas respostas. Primeiro o seguinte, eu hoje conversei com o presidente Reinaldo Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, absolutamente sintonizado com a CBF, ele tem mantido diálogo frequente com o presidente Caboclo e ele tem a mesma visão, ou seja, nós movimentaremos o processo na medida em que a autoridade pública de saúde determinar. E a partir daí faremos todo um protocolo que já está sendo elaborado, deve ser anunciado essa semana pelo Dr. Jorge Pagura, que é o coordenador da medicina do futebol, para que a gente possa, a partir dessa autorização, imediatamente no chamado dia mais um, após a autorização, no primeiro dia, iniciar o processo de retomada dos treinos, da comissão técnica orientando os trabalhos, para que, depois de alguns dias, o tempo necessário para os atletas voltarem à sua quase normalidade e poder iniciar o campeonato. Mas sem isso, nós não faremos nada e a Federação Paulista, ela tem autonomia. Você sabe que na Constituição brasileira, CBF, federações e clubes, eles têm uma autonomia constitucional, mas há um alinhamento para que o andamento do processo seja feito coletivamente. Walter Feldman, Celso Cardoso, queria fazer uma pergunta para você no sentido... Pode ter uma análise, uma perspectiva otimista, uma perspectiva pessimista e uma mais realista, até acompanhando o que está acontecendo no mundo, na Itália, na França, na Inglaterra, e o Brasil ainda não atingiu esse pico, tanto que o ministro da Saúde tem falado constantemente que esse pico deve ser atingido em abril e maio, o que, num primeiro momento, me parece meio impossível de analisar ou de repente, conjecturar a volta dos campeonatos para maio e junho. Qual é esse timing da CBF? Qual é o plano realista da CBF para a volta do futebol? Eu diria que nós pensamos, estando num plano realista, sintonizado com essa visão do ministro Mandetta, com quem temos mantido, eu diria, contatos periódicos, além do secretário de Vigilância Epidemiológica, o Kleber Oliveira, todos têm nos oferecido as informações para que as nossas decisões sejam tomadas em sintonia e de maneira científica, mas
Eu diria que o cenário mais realista é um cenário que nos permita compreender que essa curva ela atingirá o seu pico no mês de abril, particularmente aqui no eixo Rio-São Paulo, onde já existe um descontrole no número de casos e de transmissão, e que isso fará com que esses dois estados, que são verdadeiros hubs, polos de articulação e que permitiriam, às vezes, uma integração, uma concentração, que o mês de maio talvez sinalize algum caminho. Eu insisto, agora acabei de saber que Singapura, o coronavírus está voltando, um país que teve um tratamento exemplar e uma curva relativamente achatada. Houve um certo retorno na China, ou seja, nós não conhecemos ainda completamente o comportamento e a evolução desse vírus. Nós vamos ter que esperar um pouco mais. Mas eu diria que é muito provável que, completando o mês de abril, até a primeira quinzena de maio, a gente talvez tenha uma compreensão melhor dessa curva. Nós poderemos voltar a partir daí só com autorização das autoridades de saúde pública. Poderemos voltar em junho, julho, efetivamente não sabemos. O que faremos a partir daí? Há cenários estabelecidos para todos eles. Vocês têm acompanhado, tem debate junto aos atletas para ver, eventualmente, alguma alteração naquela relação entre um e outro jogo, qual é o tempo necessário. Há uma possibilidade de nós adaptarmos o calendário para que hajam ajustes e exatamente naquele período final do ano possa eventualmente ser aproveitado. Nós não descartamos a possibilidade de, quem sabe, até janeiro, algumas datas serem aproveitadas, ou seja, é um conjunto de fatores cuja equação final ainda não está estabelecida, mas eu diria que não há nenhuma angústia maior, nenhum pessimismo máximo, há uma mistura entre realidade e otimismo que nos aponta que é possível fazer, se não um calendário absolutamente completo e perfeito, ajustado, adaptado à própria realidade. Obrigado. Então, Rogério. Feldman, boa noite para você. Você citou no começo que existem dezenas de opções, né, de possibilidades. Eu queria que você nos mostrasse duas, a melhor e a pior, por favor. Veja bem, você me pede algo que ainda não tem um tratamento público. Então, é uma pergunta muito inteligente, mas eu diria o seguinte: nós temos um cenário, genericamente falando, que maio nos aponte, final de maio, segunda quinzena de maio, começo de junho, nos aponte uma possibilidade de retorno. Eu diria que é um calendário que, se for ajustado, nós conseguimos quase completar todo o calendário pré-existente. Insisto, com ajustes e flexões necessárias. E tem um calendário, evidentemente, muito pessimista, tipo uma epidemia descontrolada, que atinge o mês de junho, julho, agosto, setembro, e é evidente que aí nós vamos ter que pensar numa situação de calendário quase de calamidade, em que adaptações e mudanças profundas que poderão ser realizadas, mas sempre, insisto, todas as decisões do futebol, elas são coletivas e democráticas. Vocês sabem, o calendário, o campeonato da Série A é estabelecido num conselho técnico da Série A, que estabelece todo o seu mecanismo. Na Série B o mesmo, na Série C o mesmo. Então, qualquer mudança que altere as decisões previamente estabelecidas serão tomadas coletivamente em conselhos técnicos extraordinários. Pois não, Vampeta. Boa noite, Walter. Vendo você de verde aí, eu quero falar, para quebrar o clima um pouquinho, o Botafogo e o Palmeiras têm Mundial. Brincadeira. Bangu, né? Bangu, né? O Bangu também, brincadeiras à parte. A CBF vai ajudar os clubes aí da Série C, da Série D. Tá um zum aí, os jogadores e alguns clubes se manifestando. Série C, Série D, é evidente que nós identificamos que seriam as primeiras a serem tratadas, bem como o futebol feminino. Vocês sabem, o presidente Caboclo, a semana passada,
sinalizou para o pacote Série C, Série D, futebol feminino, anteriormente a arbitragem, tivesse pelo menos um salário adiantado, e suspendeu as taxas de registro, transferência e, eventualmente, aquilo que for necessário para reduzir os custos e as cargas dos clubes que estão, nós identificamos, sofrendo muito com esse momento, porque não há entrada. Os contratos, nós estamos trabalhando muito para que as emissoras que compraram os direitos de transmissão, elas acreditem, tenham esperança, tenham um fluxo de caixa para manter os clubes até o retorno, mas não há bilheteria e há, evidentemente, no mercado um certo abalo dos patrocinadores. Então, tudo isso está sendo muito bem pensado para que o prejuízo de todos seja o menor possível. E vamos lembrar, o prejuízo é de todo mundo. Vocês das emissoras, que têm uma dinâmica muito forte para discutir os jogos, as rodadas, vocês estão tendo prejuízo. Muitos programas estão, de certa forma, reduzindo as suas atividades, ou seja, é um momento, eu chamaria de crise coletiva. Mas é importante lembrar, nós atendemos a Série C, D e feminino, eles não têm cotas de patrocínio. Portanto, nenhuma perspectiva de sustentação do seu plantel por 2 meses que foram analisados na diretoria de registro em decorrência dos salários pagos aos atletas e foram oferecidos aos clubes o correspondente a 2 meses, e era o possível fazer naquele instante. Para finalizar, a pergunta do nosso Osmar Garrafo, para a gente liberar o Walter Feldman, já agradecendo pela gentileza. Bom, Flávio, Obrigado. Importante nesse momento, Mesa Redonda, trazer a presença do secretário-geral da CBF, Walter Feldman, não é? Que me coloca de uma forma, me parece muito racional, o que vem pensando a CBF, que vários cenários estão sendo estudados, que nenhuma decisão de forma precipitada será tomada nesse momento. Estou de acordo. E a pergunta que eu faço a você, Feldman, nesse momento é o seguinte: trabalhando com um grande número de cenários, como você bem destacou, o mata-mata, se não tivermos datas para pontos corridos em termos de Campeonato Brasileiro, o mata-mata figura em um desses cenários, e nesses cenários, a televisão, detentora dos direitos de transmissão, ela tem participado, conversado com vocês também, até porque se comenta que se não atingir o número de datas vendidas para a emissora que detém os direitos de transmissão, no caso a Globo, não, vamos repensar. Como é que está isso, por gentileza? Olha, primeiro o seguinte, o diálogo tem sido permanente. Vocês sabem, hoje tem uma estrutura muito sólida, que é a Comissão Nacional de Clubes, formada por representantes das 4 séries dos campeonatos nacionais. O diálogo CBF, federações e clubes tem sido permanente, mas também, como você perguntou, com as emissoras que assinaram um contrato com os clubes e a Série B, particularmente, com a CBF. Então, o diálogo tem sido constante. Eu diria que há uma angústia generalizada, porque nós não temos a previsão, e todos os programas que eu tenho participado, e aqui na Gazeta, com o Flávio Prado também, é sempre quando voltará, quando que é possível, quais são os cenários. Nós não temos capacidade de apontar isso, mas temos trabalhado com as emissoras, que é a tua pergunta, em relação à manutenção dos contratos. A Série B recebeu 2 parcelas, portanto, eu diria que o futebol brasileiro tem sido, até o momento, contemplada integralmente, a não ser a bilheteria. E a Série A, nós temos conversado muito para que o contrato seja mantido. Mas não existe nesse momento, eu diria, todos os cenários existem, nós temos hoje talvez 37, mas nesse momento nós não pensamos nem em trazer a experiência e o modelo do calendário europeu e nem o mata-mata. Nós ainda queremos o Brasileirão tipo pontos corridos, que a nossa avaliação é um grande sucesso. Walter Feldman, muito obrigado por nos atender. Vamos ficar acompanhando tudo o que está acontecendo. Tomara que a gente ache realmente uma fórmula perfeita para que todos os interesses sejam atendidos. Afinal de contas, estamos vivendo uma situação absolutamente imprevisível. Obrigado pela gentileza, Walter. Obrigado, um abraço para vocês. Boa Páscoa. Obrigado.
Gente, e o Ronaldinho Gaúcho está em prisão domiciliar. Atualização do caso daqui a pouco aqui no Mesa Redonda. Fernando Diniz falando com a gente sobre o momento do São Paulo, que era ótimo. O que está acontecendo agora? E Cavani, hein? Cavani pode vir para o São Paulo? Vamos atualizar o caso Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho chegou ao Paraguai no dia 4 de março. Seria uma estadia rápida por causa de alguns eventos. Pois é, seria. Naquele mesmo dia, ele e o irmão Assis foram surpreendidos com a visita da polícia paraguaia no quarto do hotel onde se hospedavam. O motivo? Posse de documentos paraguaios falsos, entre eles, passaportes. Ronaldinho e Assis alegaram não ter conhecimento do fato e apontaram Vilmon de Souza Lira como responsável. As autoridades então mantiveram os irmãos sob custódia e em menos de 24 horas, o Ministério Público decidiu pela prisão preventiva dos dois. Foram 32 dias dentro desta cadeia. Lá, Ronaldinho viu a justiça negar 3 recursos para prisão domiciliar. Fez amizade com os detentos, participou de campeonatos internos de futebol e até ganhou uma modesta comemoração pelo seu aniversário no dia 21 do mês passado. Uma das últimas imagens registradas de Ronaldinho dentro da cadeia foram essas dele jogando futevôlei com alguns presidiários. Essa semana, a Justiça Paraguaia decidiu acatar o recurso da defesa para colocá-los em prisão domiciliar. A audiência aconteceu por videoconferência e ficou definido um pagamento calção de $1.600.000, mais de 8 milhões de reais, como garantia que os irmãos não deixarão o hotel onde estão sob custódia da polícia. Só por curiosidade, uma diária no quarto onde eles estão custa aproximadamente R$2.000. Agora, Ronaldinho e Assis esperam os próximos passos do processo. Lembrando que o Ministério Público paraguaio tem até 6 meses para tomar uma decisão. Ou seja, a estadia dos irmãos Assis no Paraguai ainda pode durar muito tempo. Não dá para a gente fugir da pergunta. Será que o negócio no Paraguai vai ser resolvido na base da grana? Tomaram 8 milhões do Ronaldinho. É claro que se ele for absolvido, ele vai estar livre, vai ter que pegar o dinheiro de volta. Vampir, é uma questão de grana ou a coisa vai ser séria mesmo? Se for por grana, ele já estaria solto, né? Também acho. Com o dinheiro que ele tem, os amigos pode que ele tem. tomar mais, né, meu Você amigo? viu que saiu que o Messi que ajudou, não sei o quê, o Ronaldinho tem. Não, o dinheiro foi dele, uma conta na Suíça. Se for por dinheiro, ele já estava aqui no Brasil. Ué, mas depende. Depende, você você vai esse escândalo apertando mais, todo? vai tomando aqui, tomando. Mas Você sabe como é que isso Mas funciona? em qualquer lugar do mundo tem uma fiança. Ele pagou uma fiança para poder gozar. E é estipulada pela Vocês justiça acham que local. tá tudo certinho? Não, você vê que o Marinho tá solto, já voltou pro Brasil, já cumpriu. Foi por questão humanitária, ele não sei, cumpriu. mas ele também, Foi questão humanitária. algum momento ele pagou também fiança. Pagou para ficar no hotel o período. Nos Estados Unidos, hein? Dependendo da lei do país, da lei local, você tem essa possibilidade. Agora, se quisessem tomar dinheiro do Ronaldinho, Flávio... Então Mas não teriam pendido. Primeiro, não teriam feito esse escândalo todo, teriam chamado no canto, escuta aqui, olha, quer voltar para o Brasil? Ou vai estourar isso aqui pro mundo todo. Desculpa, eu acho que tomar grana, eu não vejo. Para mim, eles estão corretos. Até que se prove o contrário, o Ronaldinho e o irmão dele fizeram alguma titica. Alguém vai achar isso qualquer hora. Né? Tomara que o Ronaldinho consiga provar. Eu torço, porque acho que ele é um cara legal, um cara tranquilo, ok? Mas pisou na bola, até prova em contrário. E essa prisão preventiva, ela no Paraguai dura até 6 meses. Isso é importante a gente ressaltar. E outra questão que a gente falava semana passada é que a defesa do Ronaldinho aguarda a perícia no celular dele, das pessoas próximas você lembra a que ele. ele falou que a perícia não está rolando. E a perícia não está acontecendo em função da pandemia. Então, a gente vai ter que aguardar. Terminado o caso, quando termina o recesso, termina o recesso na Justiça Paraguaia, essa perícia pode avançar e aí sim uma nova definição. Mas eu acho que de dinheiro eu estou com os colegas, viu, Flávio? Eu acho que se fosse grana por grana, porque se ele já estava teria... preso aguardando a perícia não pode ocorrer por uma questão Parece da pandemia. que já há alguma parte da perícia e até agora não teria sido comprovado nada do que se acusa. Mas mantê-lo na cadeia por causa disso também seria injusto. Até então sem a perícia ele está só sendo acusado do passaporte falso. Né? Então me parece que em prisão domiciliar até que se resolva. Que a Justiça Paraguaia talvez quisesse, e é importante para ela, é de repente mostrar uma seriedade. Aqui não é a bagunça que todo mundo fala. E isso tem sido provado até por enquanto estão mostrando. Então acho que talvez, né, mantendo isso, o Ronaldinho vai ter que amargar mais um tempo e aí depois se apurou se é ou não culpado, aí
ele pode ser liberado ou não, né? Então acho que a justiça ela está se utilizando dessa forma. Ó, começamos dessa maneira, mostrando que aqui, como se fosse um troféu, o Ronaldinho, né? Tá aqui o Ronaldinho. Até o presidente da República. Tá? Então vamos seguir. Acho que vai ser conduzido de uma forma correta, eu acho, Flávio. Tá bom. Hashtag não sei. Não foi convincente. Esse tá bom seu. Esse tá bom foi meio. Esse tá bom foi igual o passaporte do Ronaldinho. Eu não duvido de nada. É um tá bom, mas tá ruim. Eu não duvido de nada. Eu não compro essa seriedade da justiça paraguaia com a convicção que vocês estão comprando. Eu não compro. Pagou foi o quê? $1,5 milhão? 8 milhões de reais. Eu, da minha natureza, eu ficaria lá jogando meu futebol no meio da galera. É mesmo? Coronavírus você não pega mesmo, semana passada né? a gente tá vendo aqui, você viu, não tem coronavírus, tudo grandão. Não tem coronavírus lá? Lá dentro não tem, não. Não chega? Não chega. Agora ficar daquele hotel preso no quarto. Aí vai dormir de noite, pega o saldo bancário, dá aquela olhadinha, né? Não joga mais um futebol, não tem mais um... Aguardemos. Eu não no Sacramento, não estou defendendo nenhum lado, mas eu não... Sei lá. Você não põe a sua mão no fogo? Não, eu não. Acho que vocês foram muito convictos da seriedade da justiça paraguaia. Calma. Vocês foram muito convictos. Ninguém pôs a mão no fogo. Não ponha palavras nas nossas bocas. Daqui a pouco você vai fazer igual Edmundo. Foi se complicando com os chineses, com os nordestinos, com os paraguaios. Sabe da Edmundo, né? Eu sei. Eu prefiro esperar. Eu prefiro esperar. Também. Não, mas é que num primeiro momento você não vê nada de extraordinário que justifica uma desconfiança maior. Mas... Nada que nos lembre o passaporte do Ronaldinho, né? Flávio, uma situação falsa. Se o Ronaldinho tivesse, eu não vou dizer razão, ou não estivesse... Não estou falando de razão, não. Passaporte falso é indiscutível. Sim. Tá, ok. Eu só não sei se... A minha cabeça é a seguinte, se os caras querem realmente apurar uma irregularidade ou querem tomar uma grana de um cara que tem grana. Só isso. Minha dúvida é só essa. Agora, aqui o passaporte é irregular, mas quem toma grana? Ele tá preso por uma suspeita de lavagem de dinheiro. Você, quer dizer, não tem negócio de levar por fora, daqui não tem isso? Não. Por ser o Ronaldinho, acho falando no Brasil também. Flávio, por ser o Ronaldinho, eu acho mais difícil. Eu não acho. Se é uma outra situação de um cara que tem grana, é muito mais fácil. Porque tá toda a imprensa focada pra lá. Você acha que o advogado do Ronaldinho não ia botar a boca no trombone quando saísse? Olha, não sei. Não sabe? Bom, negócio é o seguinte, colocando na linha o nosso amigo, grande técnico de futebol, Fernando Diniz. Boa noite, Fernando Diniz, tudo bem? Boa noite, Flávio. Prazer estar falando com vocês aí e boa noite também a todos os amigos da mesa. Bom, na hora que o time estava voando, estava atingindo um nível muito alto, o campeonato parou, os campeonatos pararam. E aí, Fernando, como é que você está analisando isso? Para a gente parou num momento bom e ruim, né? Bom, a gente estava jogando bem, mas ruim porque era o melhor momento nosso, desde a minha chegada no São Paulo. A equipe vinha produzindo cada vez melhor, os resultados acabaram acompanhando o desempenho e a perspectiva era que o time seguisse vencendo a maioria dos jogos. Essa era a projeção que a gente tinha pela confiança que estava sendo estabelecida dentro do time e passando para a arquibancada, que é um fator muito importante. A torcida estava abraçando o time, está abraçando o time de uma maneira cada vez mais positiva, cada vez mais forte. Legal. Fernando, eu queria que você prestasse atenção numa fala do Lugano, que é diretor de São Paulo, né, um homem ligado ao futebol. Ele deu uma entrevista na Argentina e o tema era a eventual ida do Cavani para o Boca. Vamos acompanhar o que disse o Lugano. Amigo, la última, antes de irnos, ¿lo ves a Cavani en Boca o te parece que es verso? No, creo que antes de Boca se viene conmigo acá a São Paulo. ¡Epa! Sí, para Sudamérica. Ya lo vengo dando hace tiempo ya, no es de ahora. Ya hace años, pero... ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sí. Te mando un beso, saludo a la familia y gracias por todo, Dieguito. Bueno, un abrazo. Cavani teria lugar nesse time, Diniz? Sempre tem um jogador desse nível e que está praticamente no auge da carreira, jogando bem constantemente. Qualquer um gostaria de ter o Cavani no time. O Cavani, é bom a gente lembrar o seguinte, o Cavani faz parte de um grupo de jogadores da seleção que é liderado pelo Lugano, que, dentre outras coisas, tem um grupo. Eles se reúnem, eles inclusive derrubaram o presidente da Associação Uruguaia de Futebol. Eles se reúnem toda hora, são bem amigos, o Lugano e o Cavani.
E aí, pessoal? O Messi também é amigo do Daniel Alves. Eu sei. E aí não veio pro São Paulo. Ainda não. Ainda não. Dani, você quer o Messi? Podia vir os dois. Ainda não. Você quer também? É amigo não, mas também. O Cavani tá ganhando, tá com passe. Ele vai ganhar a Liberdade agora e não deve ficar no Paris Saint-Germain. Ele tem a possibilidade muito grande de ir pro Atlético de Madrid. E Nápoles, né? Os dois. Não sei, o Lugano acha que antes de ir pro Boca ele vem pro São Paulo. Eu acho que o Lugano tava brincando aí. Eu acho que ele tava, sabe assim, não tem o que falar, vou brincar. Não. Sim, eu acho. Um investimento alto. Quem é mais valioso, o Daniel Alves ou o Cavani? Cavani. Pra mim, Cavani. Mais valioso que o Daniel Alves? Claro. Hoje, brincadeira. Hoje não. Tá de brincadeira. Porque o Daniel o Cavani tem um mercado lá que o Daniel não tinha. Quando veio pro São Paulo, não tinha. No mesmo patamar, não. Aí eu não estou discutindo tecnicamente, só para deixar bem claro. O Daniel optou voltar. Dinheiro para pagar salário o São Paulo tem. Se fosse para uma compra, eu acho que o time brasileiro tem condições, assim, São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras... Dinheiro para pagar o salário nenhum? Não, São Paulo não tem. Dá um jeito. Não tem. O dá um jeito a que você se refere, vai um carnezinho, vai empurrando. É assim. Mulher bonita e jogador bom, você está sempre perdoando. Agora, vamos começar com o Fernando Diniz. Celso Cardoso. Fernando Diniz, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo que você conseguiu fazer com o São Paulo, até a parada da pandemia. Cheguei a dizer até aqui no Mesa Redonda, no Gazeta Esportivo, que o São Paulo foi o time mais preocupado, mais prejudicado com essa parada por causa dessa Covid-19. E aí tem que começar tudo de novo. Como é que você está pensando essa volta do São Paulo? Você tem em mente quando isso vai ser possível ou qualquer análise agora seria precipitada? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Celso. Prazer falar com você e parabéns aí pelas suas participações nos programas que você faz aí na Gazeta. Por enquanto eu acho, não é questão de ser precipitado, a gente não sabe até onde vai, né, Celso? De fato, eu acredito que o time do São Paulo, pelo embalo que vinha, se não foi o mais prejudicado, foi um dos mais prejudicados, porque você parar... A gente demorou 6 meses para construir esse momento que a gente estava vivendo, começando a viver, que era o desempenho casando com os resultados. Mas a gente não sabe quando vai voltar e o que eu estou fazendo é estudar aqui, preparar, estou revendo os jogos do nosso time, vendo alguns jogos de outros times aqui do Brasil, da Europa também, e criando algumas situações para ver quando a gente voltar, procurar melhorar o time. Tenho falado constantemente, não constantemente, mas com os jogadores eu tenho mantido contato e para a gente manter esse vínculo, mas é muito difícil para o treinador ficar nessa situação, porque a condição física você ainda consegue mexer de alguma forma, os jogadores estão sendo municiados pela parte física e fisiológica do São Paulo, mas na parte tática e técnica a gente fica meio de mãos atadas nesse momento. Fernando, boa noite para você. Se fosse dada a você hoje a condição de dar um voto, um crédito, por exemplo, assim, a CBF ou a Federação Paulista dessem aos técnicos de futebol essa chance. Ajudem-nos aqui a escolher o nosso destino. Hoje, 12 de abril, você prefere continuar o Campeonato Paulista ou agora já começar a se preparar para o Campeonato Brasileiro, Diniz? Rapaz, eu não tenho uma opinião muito formada a esse respeito. Eu não sei até quando vai durar. O Campeonato Paulista, de repente, precisa de algumas datas. Eu não sei o que eles vão fazer com o campeonato. Não sei se consegue ter essas 5 ou 6 datas para terminar o campeonato. Também não sei como é que vai ser o calendário e vai estender até quando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Então é um pouco difícil. Eu não sei muito opinar sobre isso. Eu gostaria que os campeonatos terminassem, se fosse possível. Se não for possível, a gente vai para o Brasileiro e terminar as competições continentais. Mas eu gostaria que terminasse. Perdão, você em particular, a sua comissão técnica, trabalha com uma data limite, né? Para pensar em uma coisa ou em outra, porque são campeonatos completamente diferentes, né? Não, a gente trabalha a data limite, a gente não sabe qual que vai ser, porque a gente não sabe qual que são os planos. Assim, se ficar mais 2 meses sem jogo, 3 meses sem jogo, é evidente que o Campeonato Paulista não tem a mínima condição de continuar. Então, eu acho que por enquanto ainda tem uma possibilidade do campeonato ter uma continuidade, mas se o tempo for passando e a gente não voltar aos treinamentos, vai ficar inviável os estaduais acontecerem. Fala, Vampeta. Fala, Diniz. Fala, meu amigo. Tudo bem, Vamp? Prazer aí falar com você. Parabéns por tudo que você está fazendo aí. O Feliz Páscoa, fica tranquilo que o Daniel Alves é amigo também do Messi.
Vai chegar a turma tudo. Deixa eu te falar, Diniz, do Messi e do Neymar, né? Tem o Neymar e ainda tem o Soares. O Neymar Se quiser mais o Uruguai, também tem o Soares, viu? Isso. Aí vai dar problema. Aí não tem jeito. Que nem você falou, você estava no seu melhor momento no São Paulo, né? Você que foi para o Atlético Paranaense, esteve no Fluminense. O São Paulo é muito diferente em relação a esses clubes mesmo que você trabalhou? O São Paulo é diferente, é difícil você falar, cada clube tem sua característica. O Atlético é um grande clube, o Fluminense também é um grande clube. Eu sou grato por ter passado tanto em um como no outro. Porque lá que eu fui também melhorando o meu jeito de ver o futebol, as coisas que eu precisava aprender. Então, os resultados não vieram, mas assim, teve desempenho tanto em um como no outro. Consegui ir aprofundando as minhas convicções, mudando uma coisa ou outra que precisava ser mudada e aprendendo. O Atlético teve uma função importante na minha vida. Lá eu conheci também um grande personagem, que virou meu amigo, que é o seu Mário Celso Petralha. Então, pessoas com que você aprende sempre são importantes. E lá eu tive esse privilégio de trabalhar com o seu Mário, que, aliás, Mário, eu acho que chama Mário e passa de 70 anos, vira meu amigo, viu, Vânia? E no Fluminense também foi um time de massa que você jogou, também tive o privilégio de jogar. A gente fez um trabalho bonito no Fluminense de recuperação de muitos jogadores e que por algum motivo o Campeonato Brasileiro os resultados não vinham. Era muito ilógico o Fluminense jogar o que jogava e a gente colher os resultados que a gente estava colhendo. Embora tivesse ido bem na Copa do Brasil e estava muito bem na Sul-Americana. E o São Paulo é um time que está sedento por ganhar títulos, pelo tempo que está aí, que passou já desde 2005, praticamente, que não ganha um título importante. E tem uma baita de uma estrutura, é um dos maiores clubes do mundo. No Brasil é o time que tem os maiores títulos, tricampeão mundial, tem essa quantidade grande de campeonatos brasileiros. E é um time que tem uma diretoria atuante, que promove, oferece tudo que um jogador precisa com a estrutura que o São Paulo tem para poder evoluir na carreira, para poder render dentro do campo. Eles conseguiram também fazer um time, um elenco, contratar um elenco que um eixo central de caráter muito positivo. São jogadores muito determinados, jogadores experientes, mesclando com os jogadores de Cotia, que é uma fábrica muito poderosa, é um grande alicerce do São Paulo, a base. Então o São Paulo veio se preparando. E nesse tempo também que veio sem ganhar, acho que o São Paulo foi criando casca, foi sedimentando e mudando, sedimentando algumas coisas positivas e tentando achar os melhores caminhos para voltar a vencer. Então o São Paulo, o tempo foi passando e ele não foi ficando parado. Quando a conquista não vem, acaba mexendo com o clube todo e todo mundo está se movimentando todo esse tempo para poder achar a solução e ganhar os títulos que a torcida precisa e merece. Pois não, Garrafa. Ô Diniz, Feliz Páscoa para você, para a família. Feliz Páscoa, Garrafa. E diariamente cobrindo o São Paulo, quando surgiu o nome de Daniel Alves, a gente estava lá na sala de imprensa, foi encarado como uma brincadeira. Imagina, o Daniel Alves vai vir jogar no São Paulo. Como a gente acabou fazendo aqui agora. Eu vi. Depois já tá recuando, né? Então, não, eu disse. Ele fala por ele, né? Então todo mundo falou, não, porque imagina, o Daniel Alves vai deixar a Europa para vir jogar no São Paulo. Tá aí o Daniel Alves jogando no meio campo, queiram ou não. É o meio campo do São Paulo. Então, a notícia que agitou hoje foi essa declaração do Lugano, que é um homem da diretoria do São Paulo. Então eu transfiro a pergunta para você. Você acha que é realmente um sonho, uma utopia, é para dar risada à possibilidade do Cavani no São Paulo? E se você me permite, uma segunda questão, um passarinho, eu moro ali perto do CT, um passarinho voou por sobre o CT e viu alguns jogadores. Confesso a você que esse passarinho não me disse quais jogadores, nem se eram das categorias de base ou não, mas um grupo aí de 6 ou 8 jogadores quase todo dia no campo do São Paulo. Tem gente treinando por lá, e isso foi colocado até à disposição do São Paulo. O que você pode nos passar sobre essa movimentação de alguns pequenos grupos de jogadores se movimentando no CT e essa utopia ou não do Cavani no São Paulo, Diniz? Ô, Garrafa, feliz Páscoa para você também, prazer falar com você. Não existe utopia do Cavani, como o Vampeta falou, o São Paulo, as condições para se trazer um grande jogador do futebol brasileiro já aconteceram algumas vezes. Quem imaginou que o Ronaldo Fenômeno ia vir para o Corinthians naquela ocasião?
Quem imaginou que o Dani Alves ia aparecer no São Paulo? E quanto ao Daniel não ter mercado na Europa, isso aí é mentira, porque ele tinha mercado e tem mercado até hoje. É um cara que produz, é um cara que ele veio da lesão no Paris Saint-Germain, imediatamente ele foi passando a ser aproveitado pelo Tuchel no meio de campo, jogando um pouquinho mais aberto, mas compor no meio de campo, e ele tinha mercado sim na Europa e tem até hoje. E ainda mais pelo que ele está jogando no São Paulo, a tendência é que o mercado dele, apesar da idade, se abra cada vez mais. Em relação ao Cavani, sempre é uma possibilidade. Não sei se o São Paulo vai trazer ou não. Assim, essa engenharia financeira ela é sempre difícil, mas às vezes as coisas acontecem. E se ele pudesse vir, é claro que todos ficariam felizes. Em relação a jogadores estarem treinando, que o São Paulo disponibilizou o CT, mas não tem contato com ninguém, os jogadores têm um circuito armado. Pelo que eu sei, e eventualmente os jogadores iam treinar assim separados, não grupos de jogadores. E aí um jogador usava o campo, o espaço aberto, com o circuito que estava montado pelo pessoal da preparação física e utilizava as dependências do clube, mas sem contato com o roupeiro, sem contato com ninguém. Eles iam com o seu carro, faziam o treinamento, em vez de treinar em casa, ia lá e usava as instalações do clube, mas não em grupos, sempre individualmente. A última pergunta do Marcelo Bacejo. Fernando Diniz, Marcelo falando, um prazer falar com você, boa noite. Gostaria de saber, Diniz, se o elenco do São Paulo, o vestiário do São Paulo internamente, é o melhor clima que você já teve de lidar aí nessa sua carreira como treinador. Recentemente, em entrevista, o Daniel Alves falou que preferia até você do que o Guardiola quando teve que escolher entre um dos 3 treinadores com quem ele trabalhou. O Pato também comentou que tem aprendido muito com você. Enfim, os jogadores são só elogios quando tem que falar sobre o Fernando Diniz. Então eu queria saber se esse elenco do São Paulo é o melhor elenco com quem você já trabalhou, se não tem nenhum problema de vestiário, enfim. É difícil você falar, as comparações elas são quase sempre ruins, então não dá para você falar isso e desprezar os outros times. O que eu posso falar é que o São Paulo tem um ambiente magnífico, não é porque o momento agora é um momento que a gente está sendo mais elogiado que criticado, mas a gente já foi mais criticado que elogiado. E nos momentos que você é criticado, o elenco é criticado junto, que você vê a força do elenco, a força do ambiente que se promove dentro do clube. E nos momentos mais agudos, principalmente do ano passado, é um elenco que sabe conviver muito bem, que não tem uma alteração de harmonia dentro do elenco quando os resultados ruins apareceram no ano passado e a gente estava sob pressão. Muito pelo contrário, nesses momentos mais agudos, os jogadores acabavam se reunindo, buscando mais energia, mais força e acabaram dando conta do recado. E quanto aos elogios dos jogadores, eu fico muito feliz e eu costumo dizer que o jogador acaba gostando de quem gosta deles. O Vampeta está aí, ele conviveu comigo, foi meu presidente lá no Audax, sabe da entrega que eu tenho nos treinamentos e do cuidado que eu tenho com o jogador. Eu gosto de cuidar dos jogadores e um dos meus maiores prazeres no futebol é fazer com que os jogadores eles evoluam, que eles acabem ganhando mais condição, que eles saiam de um patamar e atinjam outro patamar. E dessa forma, você fazendo isso com todos ou quase todos, você acaba tendo um time cada vez mais forte e competitivo. Ô Fernando, você tem uma TV aí? Você está nos vendo ou só está nos ouvindo? Não, eu estou te vendo e estou te ouvindo pelo programa aqui, pelo celular. Então, legal. Olha, a gente separou aqui alguns lances do São Paulo, do Fernando Diniz, e do São Paulo do último título que o São Paulo ganhou naquele campeonato, naquela Copa Sul-Americana contra o Tigre, né? 2012. Vamos mostrar então, fazer alguns comparativos com relação àquele time, a maneira como ele jogava, e ao time do Fernando Diniz de hoje, com a Sports, que é um parceiro nosso e que fez realmente um trabalho bem legal. Vamos dar uma olhadinha aí. Esse lance é do São Paulo de 2012, a final do campeonato contra o Tigre, né? Final da Copa Sul-Americana. Essa movimentação do time do São Paulo, o corte, a maneira como o São Paulo chegava no ataque. Agora o São Paulo do Fernando Diniz. A maneira como esse time toca a bola, as opções que o time trabalha na chegada na área. Aí a bola cruzada e o gol do jogador vindo de trás. De novo, voltando para 2012, São Paulo e Tigre. As diferenças, a gente está tentando apontar o último time campeão do São Paulo,
Aí um lance onde fica uma dúvida com relação ao posicionamento. E aqui de novo o São Paulo do Fernando Diniz. Estamos falando de movimentação tática, opção de chegada na área das duas equipes. Aí não há uma comparação sobre especificamente jogadores ou não. Essa maneira como o time do Diniz ataca. A gente viu que a chegada de 2012 era com 3. Aqui nós vimos o ataque do São Paulo com a chegada de 5 jogadores. Mais claramente, o São Paulo toca mais a bola e chega com mais gente. É basicamente isso, Fernando. A ideia é uma chegada com mais gente. Essa posse de bola é para você ter essa chegada. E aí não estamos fazendo comparação de melhor ou pior. A sua ideia de jogo é sempre chegar com mais gente lá na frente? Ô, Flávio, quem joga da maneira como eu gosto que o time jogue, você acaba empurrando o adversário para trás, é quase que obrigatório você colocar mais jogadores no campo de ataque, senão você não consegue furar as defesas, que os times praticamente, se você pegar esse jogo contra a LDU, eles marcaram praticamente com os 10 jogadores em 25, 30 metros, perto da sua própria área. Então, se a gente não colocasse muitos jogadores para poder fazer a oposição, esse tipo de marcação, você não tem muita chance de ter sucesso. Então a gente acaba empurrando o time todo para frente para poder finalizar da melhor maneira possível e quando perder a bola tentar recuperar lá na frente mesmo para não ter que correr 60, 70 metros para trás. Fernando, muito obrigado por nos atender, obrigado por estar com a gente nesse Mesa Redonda. Feliz final de domingo, um abraço para você, viu? Obrigado pela gentileza de sempre. Flávio, grande abraço, manda um abraço no Bruno, tá? É sempre um prazer aí poder te atender, você sabe que você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Grande abraço. Muito obrigado. Vamos rapidamente fazer um Quem é Melhor? Opa! Quem é melhor, o São Paulo de hoje ou o São Paulo campeão de 2012 da Copa Sul-Americana? Vamos lá? Dá para fazer um a um? É 1-1. Beleza. Bora. Vamos lá? Acho legal. Vambora, vamos lá. Goleiro, Rogério Ceni ou Thiago Volpe? Esse você pula, né? Melhor pular. Pulou. Rogério Ceni. Perder tempo, né? Aí não dá, né? Vamos lá, vambora. Paulo Miranda ou Juan Fran? Vai, Sérgio. Juan Fran. Paulo Miranda. Juan Fran. 1-1. Em frente. Rafael Tolói ou Arboleda? Arboleda. Quer passar de Arboleda. Arboleda. Tolói. Ficou em dúvida, Canhão? Não. Vamos lá, Demorou para votar numa coisa tão clara? Arboleda. O seu Vampeta falou Tolói. Arboleda. 2-1 pro time atual. Vamos em frente. Rodolfo ou Bruno Alves? Vamos do Celso para lá. Bruno Alves. Rodolfo hoje. Bruno Alves. Bruno Alves também. Bruno Alves também. Tá 3-1 pro time atual. Bruno Cortez ou Reinaldo, Kingnaldo? Kingnaldo. Em 2012 era o Cortez, hoje é o Reinaldo. Votar, pô. Reinaldo, 12 de abril de 2020 é Reinaldo. Melhor lateral do esquerdo do Brasil, Reinaldo. Nem tanto quanto penso Vamp, mas Reinaldo. Reinaldo. Legal. Em frente. Wellington ou Tietê? Tietê. Jogadores diferentes. Quem é melhor? Cada um tem uma função diferente. Um marca muito, o outro encosta muito à frente. Jogadores diferentes. No seu time joga quem? Os dois. Joga os dois. Os dois foram jogadores do Diniz, Tietê. Tá devendo, não joga tudo que pode produzir no São Paulo ainda, não jogou, mas eu fico com o Tietê. Eu fico com o Tietê, na minha opinião, um dos principais jogadores do esquema do Diniz. Muito bem. Tá dando goleado o time atual, hein, gente? Vamos lá. Denilson ou Daniel Alves? Daniel Alves. Tá vendo que esse tipo Você de coisa pensou para responder? Não, que o Denilson estava jogando bem na época. Tá bom. Rogério. Tá vendo que esse tipo de coisa faz? Você tinha um melhor lateral direito do mundo, agora você tem que comparar ele com o meia. Tá, e aí você hesita e ele reclama. Quem é melhor? Puxa vida. De lateral direito, o Daniel Alves. É volante. É volante? É. Denilson. Tá bom. A responsabilidade é sua. É óbvio o que falei. Daniel Alves. Quer ver? Olha o voto do rapaz, olha o voto do rapaz. Daniel Alves, óbvio. Vai, volta de novo. Que é o Daniel Alves. Daniel Alves é o melhor Jadson ou Igor Gomes? Jadson. Jadson. O Igor Gomes vai ser um novo Kaká, mas é mais pra frente. O Jadson tá com uma bagagem maior. Currículo, você pega a ficha, capivara de cada um, do Jadson tá melhor. Eu comparo para trás, Igor Gomes. Igor Gomes, para mim, disparado, mas deu o jogo do 2012. Vamos lá, em frente. Lucas Moura ou Antony?
Lucas Moura. Tem que votar também nessa? Vamos lá. Lucas Moura. Acho que aí Lucas Moura deu. Lucas Moura. Bora, vambora, tá. Oswaldo ou Vitor Bueno? Jogadores diferentes. Vitor Bueno. Outro esquema, lógico. Um é ponta a ponta, o outro é mal meia que chega, lá. segundo atacante. Os dois jogariam juntos. Olha, Vitor Bueno. O time do Rogério vai jogar com 30 daqui a pouco. Vamos lá. Todo mundo, quer pôr todo mundo no time. Vai, Garrafa. Eu vou de Vitor Bueno. Eu vou de Oswaldo, chegou a seleção brasileira. Depois disso caiu. Luiz Fabiano ou Alexandre Pato, pra gente poder encerrar. Luiz Fabiano. Pato. Luiz Fabiano. Olhando como jogador de São Paulo, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Fabiano também. 7-4. Ney Franco ou Fernando Diniz? Fernando Diniz. Diniz. Vamos, Rogério. Precisa falar? Precisa, lógico. Eu quero ver se eu voto. O Ney Franco no violão, muito bom. Técnico de futebol, Diniz. Fernando Diniz, tá bom. Então deu o time atual. Portanto, dá para ter uma expectativa do São Paulo ganhando o título novamente. Você não precisa mais sair de casa para apreciar o melhor da arte da gastronomia portuguesa. Para que todos os clientes possam apreciar com toda a comodidade o melhor da gastronomia portuguesa no conforto de suas casas, o restaurante Alfama dos Marinheiros passou a operar no sistema Delivery. Você receberá o melhor bacalhau de São Paulo, os melhores camarões, os melhores frutos do mar em sua casa, em seu escritório, onde você escolher. Para isso, basta fazer o seu pedido ligando para 11 3884 9787 ou 11 977 50 31 33 ou pelo iFood. Será uma experiência verdadeiramente inesquecível. Restaurante Alfama dos Marinheiros, a arte da gastronomia portuguesa desde 1969. Bacérgio, vamos ver quem foi o ganhador, o gol mais bonito? Vamos lá. Pessoal aqui concordou com o Celso Cardoso, viu, Flávio? Todo mundo, a maioria, pelo menos, 40% dos votos ficaram para o gol do Luan contra o Guarani do Paraguai, muito também por conta da importância daquele gol, né? Vamos lá. Tá bom. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado, valeu. Até a semana, um abraço. Tchau, tchau.